Olá pessoal, estamos aqui na nossa 8ª aula de Direito Administrativo, aula referente à improbidade administrativa. Então, nesta aula, nós iremos estudar de forma específica o que o parágrafo 4º do artigo 37 da Constituição Federal traz sobre improbidade administrativa, as sanções trazidas pela própria Constituição quanto à improbidade administrativa. Também iremos ver a Lei 8.429 de 1992, que é a lei que regulamentou o parágrafo 4º do artigo 37, vendo as sanções, as situações em que a própria lei traz de improbidade administrativa, e aí nós encerraremos assim a aula de improbidade administrativa com uma tabela especial, específica, que traz um resumo da Lei 8.429, que é a Lei de Improbidade Administrativa, tá certo? Então, aula 8, vamos embora. Meu Instagram, você já sabe, né? @johannes.harten, tá bom? Quem quiser tirar uma dúvida também, tá aí meu e-mail, johannes_harten@hotmail.com. Vamos introduzir com pelo menos o conceito, ou aliás, a tradução, tradução não, né? Mas o significado, fica mais, tradução é como quando se tem de uma língua para outra. A gente vai trazer aqui o significado da expressão improbidade, ou melhor, vamos tirar a negativa, vamos trazer a significação do que é probo, tá certo? O significado do que é probo. Bora lá? O que é probo? Probo é um adjetivo que significa caráter íntegro, honradez, uma pessoa honrada, uma pessoa honesta, uma pessoa reta. Vejam que o significado da expressão, do adjetivo probo, significa uma pessoa reta, aquela que não desvia de conduta. Está muito ligado ao conceito da moralidade, né? Aliás, algumas provas e alguns autores de doutrina colocam a moralidade e a probidade na administração pública como princípios sinônimos, tá certo? No entanto, nós vemos que a lei específica da probidade administrativa, a Constituição traz uma certa similitude entre os dois, mas a Lei 8.429 traz algumas diferenças em relação a esses dois princípios, tá certo? Porque existem atos que são considerados de improbidade administrativa que não atingem em si a moralidade administrativa. Significando dizer, eu até coloquei aqui uma ressalva, né? Que é uma ressalva feita por vários doutrinadores e algumas bancas como a CESP, por exemplo, a noção de improbidade não se confunde com a de imoralidade, sendo a imoralidade uma das modalidades da improbidade. Por quê? Porque pela lei da improbidade existem atos que são ímprobos, mas não são amorais, tá certo? Não são imorais, ok? Então, só uma observaçãozinha específica no que se refere. Existe muita similitude entre o aspecto ou o princípio da moralidade e a própria probidade administrativa, certo? Significando dizer que condutas desviadas podem ser consideradas como condutas de improbidade administrativa ou até mesmo de imoralidade administrativa. Sem perda de tempo, vamos ver o que a Constituição fala sobre a improbidade administrativa. Vamos lá, artigo 37, parágrafo 4º. Olha só o que diz a Constituição Federal. De olho na tua tela. Os atos de improbidade administrativa importarão, primeira sanção trazida pela Constituição, suspensão dos direitos políticos. Segunda sanção, perda da função pública. Terceira sanção, indisponibilidade dos bens. E o ressarcimento ao erário, na forma e gradação previstas em lei. Essa é a 4ª sanção. E 5ª, ação penal cabível, porque ela coloca aqui sem prejuízo da ação penal cabível. Coloquei aqui ainda também, está regulamentado pela Lei 8.429 de 1992. Então, improbidade administrativa
pela Constituição, você não vai ver aí um conceito claro, né, da Constituição referente aos atos de improbidade administrativa. É a Lei 8.429 quem vai trazer esses chamados atos que importam em improbidade administrativa. E nós vamos ver o artigo 9º, o 10 e o 11, que lista esses atos de improbidade administrativa. Eu falei artigo 9º, 10 e 11, não da Constituição, e sim da lei que regulamentou o parágrafo 4º do artigo 37. Agora, lemos o parágrafo 4º. E, Johannes, é importante a gente decorar essas sanções prescritas pela própria Constituição. É de suma importância. Eu até dou um alerta. Uma questão da prova pode ser essa. Uma questão da prova pode ser justamente as sanções trazidas pela própria Constituição Federal. Sem perda de tempo, eu vou trazer aqui um mapinha mental para você decorar essas sanções. Aí tem gente que diz assim, uma frase para decorar: quem comete atos de improbidade vai a Paris. Vamos lá? Olha só aqui, olha. Vejam o que está aqui, a Torre Eiffel, né, para representar aqui Paris, né, uma representante, um símbolo de Paris. De fato, quem comete atos de improbidade vai a Paris. Por quê? Quais são as sanções de improbidade administrativa trazidas pela Constituição? P. Perda da função pública. A. Ação penal cabível. R. Ressarcimento ao erário. I. Indisponibilidade dos bens. E S. Suspensão dos direitos políticos. Decore! Quem comete atos de improbidade vai a Paris. Perda da função pública, ação penal, ressarcimento ao erário, indisponibilidade dos bens e, por último, suspensão dos direitos políticos. Tá certo, gente? Deu para decorar? Anote aí, faça esse mapinha mental para poder você não errar essa questão na sua prova, que basicamente mais da metade das perguntas sobre improbidade administrativa vem justamente esse texto da Constituição Federal, ok? Natureza jurídica das sanções. Olha só, vamos para o próximo ponto de improbidade, natureza jurídica das sanções. Qual é a natureza jurídica das sanções? A improbidade administrativa, ela possui a natureza jurídica de uma ação cível. Então vejam, quando eu falo em ação que vai se mover quando um agente pratica atos de improbidade administrativa, essa ação terá cunho cível, significando dizer que a pessoa ou o agente público ou até mesmo um particular em colaboração, ele tanto poderá responder por essa ação cível de improbidade administrativa, quanto poderá responder na seara administrativa, ter o PAD, né, o processo administrativo disciplinar, como também na esfera criminal, porque se também for considerado crime, ele poderá responder nessas três esferas: na esfera penal pelo crime, na esfera administrativa e também na esfera cível, pela ação civil pública de improbidade administrativa. Tá bom, gente? Então, a natureza jurídica da ação de improbidade administrativa é uma natureza jurídica de ação cível. Não é ação administrativa, não é ação penal. Agora, o fato de existir uma ação cível de natureza, o fato de existir uma ação cível de improbidade administrativa não afasta a possibilidade do manejo de uma ação penal e até mesmo da punição, eventualmente, que caiba na seara administrativa. Tá bom, gente? Quando nós falamos em improbidade administrativa, precisamos ver quem são os agentes: sujeito ativo,
e o sujeito passivo. Quando eu falo em sujeito ativo, eu vou falar em quem praticará ou quem poderá praticar atos de improbidade administrativa. Quando eu falo em sujeito passivo, eu estou dizendo a pessoa jurídica que pode ser prejudicada com esses atos, ou seja, a vítima. Aí vamos lá. Vamos para os agentes da improbidade administrativa. Primeiro, sujeito ativo. O artigo 2º lista quem é o sujeito ativo. Olha o que diz o artigo 2º. Quem atua em nome da administração pública, ainda que temporariamente sem remuneração. Não está assim de forma expressa no artigo 2º não, tá, gente? Só fiz o resumo. Então, pelo resumo do artigo 2º, quem é o sujeito ativo? Aquela pessoa que irá praticar o ato que dá ensejo à improbidade administrativa. Toda e qualquer pessoa que atua em nome da administração pública, ainda que de forma temporária e sem remuneração. Tá certo? Significando dizer que até mesmo os particulares, coloquei até uma atenção aqui, ó, até mesmo os particulares podem responder por improbidade, desde que se beneficiem ou concorram para a prática do ato. Então, até mesmo os particulares podem ser sujeito ativo dos atos de improbidade administrativa. Tá bom? Diferentemente, é o sujeito passivo. O sujeito passivo é a pessoa jurídica que a lei indica como vítima do ato de improbidade. Eu até coloquei aqui, vamos dar uma olhadinha aqui, ver o que tem no slide. Sujeito passivo é a pessoa jurídica que a lei indica como vítima do ato de improbidade administrativa, tá certo? Cuidado que nem sempre, e a lei traz isso aí como uma ressalva, né? Nem sempre o sujeito passivo é uma pessoa administrativa. Nem sempre. O artigo 1º da Lei 8.429 ampliou o sujeito passivo para incluir a administração pública direta e indireta e ainda as entidades privadas que recebam dinheiro público para custeio ou para formação do capital. Isso está no artigo 1º e no parágrafo único que iremos ler agora. Olha o que diz o artigo 1º e o parágrafo único. Os atos de improbidade praticados por qualquer agente público, servidor ou não, contra a administração direta, indireta ou fundacional de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos municípios, de território, de empresa incorporada ao patrimônio público ou de entidade para cuja criação ou custeio o erário haja concorrido ou concorra com mais de 50% do patrimônio ou da receita anual, serão punidos na forma desta lei. Aqui, obviamente, nós temos a definição dos agentes, né, que podem praticar o que nós convencionamos chamar de sujeito ativo e também dos sujeitos passivos, né? Então vamos lá, parágrafo único. Estão também sujeitos às penalidades desta lei os atos de improbidade praticados contra o patrimônio de entidade que receba subvenção, benefício ou incentivo fiscal ou creditício de órgão público, bem como daquelas para cuja criação ou custeio horário haja concorrido ou concorra com pelo menos 50% do patrimônio ou da receita anual, limitando-se, nesses casos, a sanção patrimonial, a repercussão do ilícito sobre a contribuição dos cofres públicos. Vai se cingir, obviamente, nas pessoas privadas, se cinge ao que prejudicou o cofre público, tá certo, gente? Então aqui estamos na situação específica do sujeito passivo. O sujeito passivo pode ser, claro, pessoas jurídicas de direito privado que tenham recebido ou que recebam dinheiro público para a formação do seu capital ou até mesmo para o custeio de suas atividades, ok? E aí, vamos entrar numa seara que é muito perguntada em prova de concurso público. Aliás, quando não vem o parágrafo 4º do artigo 37 da Constituição, as sanções lá, Paris, né? Aquelas sanções que a gente acabou de ver, vem uma pergunta sobre os atos de improbidade. Os atos em espécie, né? Que são três espécies de atos que podem causar improbidade administrativa. Tá certo? Artigo 9º, artigo 10 e artigo 11. Tá aqui na sua tela.
Vamos dar uma olhadinha aqui? Vamos lá? O artigo 9º, ele fala dos atos de improbidade que ensejam enriquecimento ilícito do agente. Então, o artigo 9º vai trazer os chamados atos de improbidade que ensejam enriquecimento ilícito do agente. O artigo 10 traz os atos de improbidade que causam dano ao erário público. Já o artigo 11 fala sobre os atos de improbidade que atentam contra os princípios da administração pública. Então, vejam que nós temos 3 espécies de atos que causam improbidade administrativa. A primeira espécie está no artigo 9º, que são os atos de improbidade que ensejam um enriquecimento ilícito do agente, o agente ativo, o agente que praticou o ato. Então, ele praticou o ato e ganhou dinheiro com isso. Esse é o primeiro rol de atos de improbidade administrativa. O segundo rol relaciona-se aos atos que causam dano ao erário. Não significa dizer que ele ganhou dinheiro, mas significa dizer que ele prejudicou o sujeito passivo, que é a vítima. Ok? E o terceiro rol de atos de improbidade administrativa trazidas pela lei é justamente os atos de improbidade que atentam contra princípios da administração pública. Aqueles princípios que nós vimos do regime jurídico administrativo, o princípio da legalidade, o princípio da impessoalidade, da moralidade, da publicidade, da eficiência, o princípio da finalidade, da segurança jurídica. Todos esses princípios, claro, estão dentro aí do composto do artigo 11, que nós iremos observar e iremos ver ao longo dessa aula, tá certo? Nós iremos dar uma atenção especial a essas espécies, porque é muito frequente perguntas de concurso público sobre essas espécies. Você saber, tem que dar uma lidinha na lei, nós iremos ver aqui um a um, tá certo? Explicar, claro, iremos ver um a um quais são os atos que ensejam enriquecimento ilícito, quais são os atos que atentam contra o erário público e quais são os atos que atentam contra os princípios. Iremos ver um a um, tá bom? Mas é importante a releitura desses incisos do artigo 9º, 10 e 11 para poder memorizá-los, ok? Aí eu tenho 2 observações antes da gente ir para o artigo 9º, ver de forma específica os incisos do artigo 9º. Primeira observação, existe uma gradação óbvia, trazida pela lei, uma gradação no que se refere aos atos mais gravosos, aos que trazem mais gravidade. Vejam, quando nós estamos diante do artigo 9º, como tem um enriquecimento ilícito do agente que praticou o ato, são considerados os atos mais gravosos. Tanto é que as sanções são maiores, tá certo? Para esses atos. Então, esses atos do artigo 9º são os mais gravosos. Já os atos do artigo 11 são os menos gravosos, são os mais leves, os mais simples. E não quer dizer que não sejam irregulares, tá certo? São atos irregulares, mas são atos que não, de um ponto de vista de dano ao erário, é menor, tá certo? Então são os atos que atentam contra os princípios, são atos mais leves. No entanto, no artigo 10, que fica no meio, né? Óbvio, vai ser aqueles chamados atos medianos, tá certo? Então, enquanto os atos do artigo 9º representam mais gravidade, os atos do artigo 11 menos gravidade e o do artigo 10 são aqueles atos chamados medianos, tá certo? Uma outra observação que precisa registro. É necessário registro. Quando eu estou diante do artigo 9º e quando eu estou diante do artigo 11, na ação civil pública por improbidade, se faz necessário comprovar a má-fé do agente. Ou seja, se faz comprovar que ele agiu com dolo, com a intenção de praticar o ato e prejudicar, ok? Diferentemente do que ocorre no artigo 10.
quando estamos diante do artigo 10, o STJ firmou posição no sentido de que esses atos podem ser sancionados tanto por dolo como simplesmente por culpa. Então, claro, se tiver a intenção, se ficar caracterizado algum ato do artigo 10 e tiver a intenção, sem dúvida, isso vai ter que ser sancionado. Mas também pode ocorrer a sanção, mesmo que não exista o dolo, bastando a culpa do agente, quando ele praticou por negligência, imprudência ou até mesmo imperícia. Tá certo? Então vamos ver as espécies dos atos de improbidade. Vamos lá? Artigo 9º da Lei de Improbidade Administrativa. Olha o que diz. Aqui a gente está falando sobre enriquecimento ilícito, né? Então, todos esses atos aqui dizem respeito a situações em que o agente que está praticando, o sujeito ativo, ele vai receber vantagem indevida. Aí vamos lá. Artigo 9º. Constitui ato de improbidade administrativa, importando o enriquecimento ilícito, a oferir qualquer tipo de vantagem patrimonial. Não precisa nem ser dinheiro, viu, gente? É qualquer tipo de vantagem patrimonial. Indevida em razão do exercício de cargo, mandato, função, emprego ou atividade nas entidades mencionadas do artigo 1º desta lei, e notadamente. Vamos ver quais são os atos, né? Temos aí em torno de uns 12, salvo engano, são 12 incisos nesse artigo 9º, tá certo? Que tratam dos atos que atentam contra ou que importam o enriquecimento ilícito do agente. Aí vamos lá, o primeiro. Receber para si ou para outrem dinheiro, bem móvel ou imóvel ou qualquer outra vantagem econômica, direta ou indireta, a título de comissão, percentagem, gratificação ou presente de quem tenha interesse, direto ou indireto, que possa ser atingido ou amparado por ação ou omissão decorrente das atribuições do agente público. Então, receber para si ou para outrem dinheiro, móvel ou imóvel, qualquer outra vantagem econômica. Esse é o primeiro. O inciso 2. Perceber vantagem econômica direta ou indireta para facilitar a aquisição, permuta ou locação de bem móvel ou imóvel, ou a contratação de serviços pelas entidades referidas no artigo 1º por preço superior ao valor de mercado. Aí estamos diante daquela situação, né, em que se recebe vantagem, mas essa vantagem veio justamente por um superfaturamento, tá certo? O inciso 3. Perceber vantagem econômica direta ou indireta para facilitar a alienação, que é a venda, permuta, que é a troca, ou locação de bem público, ou fornecimento de serviço por ente estatal por preço inferior ao valor do mercado. Também é uma hipótese aí de enriquecimento ilícito do agente, tá certo? Vamos para o inciso 4. Utilizar em obra ou serviço particular veículos, máquinas, equipamentos ou material de qualquer natureza de propriedade ou à disposição de qualquer das entidades do sujeito passivo. Então, o sujeito está pegando um bem que é público, usando em benefício particular. Enriquecimento ilícito. Enriquecimento ilícito. 5. Receber vantagem econômica de qualquer natureza, direta ou indireta, para tolerar a exploração ou a prática de jogos de azar, de lenocínio, de narcotráfico, de contrabando, de usura ou de qualquer outra atividade ilícita, ou aceitar promessa de tal vantagem. Veja que aqui basta ter a promessa. Não precisa nem ter auferido de fato o dinheiro, mas basta ter prometido receber ou ter prometido se inclinar a receber, que já se configura um ato de improbidade administrativa. Vamos lá para o 6. Receber vantagem econômica de qualquer natureza direta ou indireta para fazer declaração falsa sobre medição ou avaliação em obras públicas ou qualquer outro serviço ou sobre quantidade, peso, medida, qualidade ou características de mercadorias ou bens fornecidos. O 7. Adquirir para si ou para outrem, no exercício de mandato, cargo, emprego ou função pública,
bens de qualquer natureza cujo valor seja desproporcional à evolução do patrimônio ou à renda do agente público. Então, o camarada ganha 10 mil reais como agente público e aí comprou uma mansão de 300 mil reais, até daria, né, se fosse financiado, mas uma mansão de uns 5 milhões de reais. É incompatível, né? Como é que um cara vai conseguir comprar uma mansão de 5 milhões de reais com um salário de 10 mil? É difícil, muito complicado. Se ele for parcelar um imóvel desse aí, a parcela vai dar quase o salário dele. Ele vai viver de quê? Vai viver como? Então já levanta uma lebre aí, né? Então vejam, observem que isso é importante saber. A evolução patrimonial de um agente público deve ser na mesma medida da sua evolução patrimonial do subsídio ou do seu vencimento, tá certo? Então tem que ter uma compatibilidade entre o que se recebe do poder público e o que se tem de patrimônio, né? Tem que ter uma compatibilidade, senão dá problema. Senão dá problema. Então vamos lá. Inciso 8. Aceitar emprego, comissão ou exercer atividade de consultoria ou assessoramento para pessoa física ou jurídica que tem interesse suscetível de ser atingido ou amparado por ação ou omissão decorrente das atribuições do agente público durante a atividade. Aqui tem muito, né? Aquele lobby, né? O lobby é muito forte. E aí o que acontece? O agente público, ele tem, por exemplo, o chefe do Poder Executivo, ele vai contratar ali uma empreiteira. Aí coloca os seus para fazer uma empresa de assessoramento dessa empreiteira e em troca disso a empreiteira vai fazer o quê? Vai pegar o contratozinho, um contrato recheadozinho de um dinheirinho, né? Então, nessas hipóteses também é ato de improbidade administrativa. Vamos lá. O 8 falamos. O 9, perceber vantagem econômica para intermediar a liberação ou aplicação de verba pública. O 10, receber vantagem econômica de qualquer natureza, direta ou indiretamente, para omitir ato de ofício, providência ou declaração a que esteja obrigado. O 11 e o 12, para a gente já finalizar esse artigo 9º, né? Incorporar, por qualquer forma, ao seu patrimônio, bens, rendas, verbas ou valores integrantes de acervo patrimonial das entidades mencionadas no parágrafo 1º e usar em proveito próprio bens, rendas, verbas ou valores integrantes do acervo patrimonial das entidades mencionadas no artigo 1º da Lei da Improbidade Administrativa. Tá certo? Então aí estamos diante do artigo 9º que trata justamente do enriquecimento ilícito. Vejam que aqui vai ser incorporado ao patrimônio do agente público ou ao patrimônio de uma outra pessoa indicada pelo agente público, vai ser incorporado vantagens patrimoniais indevidas. Todas essas 12 hipóteses existem vantagens patrimoniais indevidas, tá certo? Então a gente finaliza por aqui esse primeiro bloco. No próximo bloco, nós continuaremos com os atos de improbidade que causam prejuízo ao erário, artigo 10 da Lei de Improbidade Administrativa. Até daqui a pouco.